Olá pessoal, vamos então a mais uma aula, agora do curso de Quântica, Teoria de Perturbação Dependente do Tempo, e agora nós vamos fazer o segundo exemplo, seguindo a sequência de exemplos, né, que nós estamos tratando. Então nós vamos falar agora da perturbação harmônica. Tá? Então, na perturbação harmônica, o potencial dependente do tempo tem esse tipo de comportamento, onde esses termos V e V adaga são termos que não dependem do tempo, mas pode conter dependências com X, com P, com S e com outras coisas. Né? Então, vamos assumir que a perturbação é ligada em t igual a zero e que o sistema, no instante t igual a zero, está no estado inicial I de H0. Então, se a gente usa a correção em primeira ordem no Cn de t, então calculando quanto é o Cn de t, quanto é que seria a correção em primeira ordem no Cn de t, vai ser dado por essa integral, como a gente viu há 2 aulas atrás, que a gente viu a série de Dyson, né? E nós vamos fazer só a correção de primeira ordem, substituindo então esse termo no lugar do potencial, nos elementos de matriz, a gente obtém uma integral simples, né? Junta, são duas integrais, separem duas, uma integral de exponenciais, e a gente tem então aqui os dois termos associados com o V e o V adaga. Né? Beleza. Vamos analisar um pouco mais de cuidado essa expressão. Então, se a gente olhar e comparar com o exemplo anterior, é como se a gente tivesse dois termos, veja que está muito parecido, né? Esses dois termos estão muito parecidos, tá vendo? É um E elevado a I menos o H, um ômega, né? Então é como se eu tivesse dois termos parecidos com isso, com esse, né? Então a gente pode usar o resultado que a gente obteve da perturbação degrau, né, que era uma função constante que era ligada no instante t igual a zero, para interpretar o resultado que a gente tem aqui. Então a gente pode interpretar o Cn1 de t, ou seja, a correção em primeira ordem t, como uma combinação de dois termos semelhantes ao potencial constante, desde que a gente faça as seguintes trocas, né? A gente troca, no lugar aqui eu tinha H ômega de Ni, eu vou ter ômega de Ni mais ômega. E onde eu tinha o VNI, eu tenho esse V estilizado NI. E nesse termo em azul, eu pus diferente, né? Nesse termo em azul é como se eu trocasse o ômega NI do termo da perturbação constante por ômega NI menos ômega e o VNI por esse V estilizado NI adaga, né? Ainda do exemplo anterior, a gente sabe que as contribuições à probabilidade de transição, o que é que a gente descobriu? Elas só são apreciáveis quando esse ômega aqui é zero, né? Não é isso? Então, porque o ômega está relacionado, H cortado ômega é próximo de zero, ou seja, as energias dos estados envolvidos são iguais. Tá? Nesse caso, se a gente traz, como é a combinação de dois termos desse tipo, e a gente trazendo para cá, significa que nesse termo em vermelho, o ômega I, o ômega NI mais ômega, que é a frequência da força externa, teria que ser zero, o que significa que eu tenho ômega NI igual a menos ômega. E no termo em azul é o contrário, ômega NI igual a ômega. Né? Então, num caso, eu tenho a frequência da força externa igual à diferença da energia entre dois níveis, no outro, a frequência da força externa tem que ser menos a diferença de energia entre os dois níveis. O que significa dizer que quando um dos termos é importante, o outro é zero. Eu não consigo satisfazer as duas condições ao mesmo tempo, né? Ou eu estou nessa condição ou eu vou estar nessa condição. Então, isso significa que cada um dos termos do potencial, eles atuam em situações diferentes que vai depender da diferença dos níveis de energia, né? Porque o ômega NI aqui, basicamente, o ômega é a frequência da força externa. Então, digamos, a gente usa do potencial externo, né? Um potencial oscilatório é a frequência dele. Então, ele tem lá uma certa frequência. A depender da diferença de níveis,
Se eu tenho ômega NI igual a ômega, é o termo em azul que vai agir. Se eu tenho ômega NI igual a menos ômega, o termo em vermelho é que vai agir. Ora, então, se a gente compara essa discussão, ômega NI mais ômega C0 significa que a energia do estado N tem que ser a energia do estado I menos H cortado ômega. Então, significa que o estado para onde ele está indo tem energia menor do que o estado inicial e sobra um H cortado ômega. No caso em azul, o que é que a gente tem ao contrário, né? Para essa condição ser satisfeita, significa que a energia do estado destino é a energia do estado inicial mais H cortado ômega. Ou seja, num eu tenho energia sendo cedida, um quanto de energia cedida, e eu tenho aqui um quantum de energia sendo absorvido. Então, o vermelho a gente tem a emissão, o termo em vermelho descreve a emissão, o estado de energia inicial, o estado inicial tem energia maior do que o estado final, então isso aqui vai descrever a emissão estimulada, e o termo em azul vai ser responsável pela absorção estimulada. Por quê? Porque para sofrer a transição de EI para EN, ele vai absorver radiação que vem do campo. Então, esses dois termos, o que é interessante é que eles vão descrever emissão e a absorção de radiação estimulada. E ou um termo ou outro vão estar em ação a depender de quem é o estado final. Se a gente imagina que parte sempre do mesmo estado inicial, né, vai depender de qual é o estado final envolvido. Né? Legal. Então, se a gente usa ainda o exemplo, o resultado do exemplo 1, lá a gente viu que a taxa de transição era dada por uma expressão desse tipo, e eu posso agora adaptar essa taxa, né, escrevendo que onde tinha aqui o VNI quadrado, entre o V estilizado ao quadrado, e onde eu tinha a densidade de estados aqui, que era das energias iguais, a densidade de estados aqui que interessa é dos estados que estão, no caso da emissão, dos estados que estão exatamente na diferença H-ômega do estado da energia inicial. E para o caso da absorção, né, o termo que vai entrar aqui é o VH, então seria aquele termo azul do potencial, né? Eu botei a cor para ficar mais fácil, mas é o termo envolvido no VH, né? E a densidade de estados que entra aqui é a densidade dos estados, de novo, do destino, né? É dos estados em torno do estado final, que tem energia parecida com o estado final. Né? De forma que, bom, a gente pode notar ainda que o VNI ao quadrado é o VIN AH ao quadrado, e isso vem do fato de que, como isso aí é potencial, o V tem que ser um termo. Ele pode ser um operador, mas ele tem que ser um operador hermitiano, porque ele faz parte do potencial que faz parte da Hamiltoniana, que é uma observável. Então, como ele tem que ser hermitiano, então o conjugado transposto, né, tem que ser igual. Então, módulo de VNI quadrado é igual ao módulo de VIN AH ao quadrado. E se a gente combina, então, combinando com isso aqui, a gente pode calcular uma propriedade interessante, e a gente vai considerar que a absorção acontece entre dois estados A e B. Então, eu tô imaginando que eu tenho a energia de A é menor do que B, então eu estou analisando os dois possíveis transições. O sistema inicialmente estava em EA e vai para EB, né? Com energia EA e vai para EB. Não são bem estados, são energias, né? Na verdade, eu vou mudar isso aqui, porque tem uma densidade, eu posso ter um número de estados em torno de EA que são parecidos. Né? Então, eu vou ter a razão do WA de A para B, né, e de B para A dividido pela densidade de estados. Essas duas razões vão ser iguais, sai aqui de cima. Né? Se eu chamo quem é o estado inicial aqui é A e aqui é B, e aqui é o contrário, é B e A. Então, se eu calcular a razão, quem é A vira B, quem é B vira A, e a gente usa exatamente essa expressão aqui de cima, fazendo a razão, o termo 2πh módulo, valor médio, né, do módulo do termo V
ao quadrado também cancela e eu só fico uma razão entre as densidades de estado, o que traz um resultado interessante, que é a taxa de emissão de B para A dividido pela densidade de estados em EA, ou seja, todos os estados que têm a mesma energia A, EA, tem que ser igual à taxa de absorção de A para B dividido pela densidade de estados em B. Tá? Isso porque por uma simetria do problema, exatamente porque a gente discutiu agora. Né? E é interessante a gente voltar lá no início, então a gente está falando, o termo VNI está associado com o quê? Com a emissão. O VNI adaga com a absorção, né? Vamos voltar aqui, ver se é isso mesmo. O VNI é emissão e o VNI adaga a absorção. Se a gente voltar aqui atrás, lá no comecinho, cadê? Bora. O V adaga está ligado com a exponencial de menos I ômega t. Isso é importante, porque é isso aqui que faz com que a diferença de energia tenha que ser ou maior ou menor, né? Então, o V adaga a gente conectou com E elevado a menos I ômega t. Então, o termo desse tipo, ele vai estar ligado com a absorção e o termo desse tipo vai estar ligado com a emissão associada à transição, então, entre dois estados. Né? Esse resultado é importante porque a gente fez um tratamento para um potencial harmônico qualquer, mas ele vai ser muito importante, essas relações vão ser muito importantes, exatamente porque vem a seguir, que vai ser na próxima aula, porque senão essa aula ficaria muito comprida, que é exatamente a interação da radiação com a matéria ou com átomos, e que a gente vai deixar então para a próxima aula. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, então.